Boa tarde a todos e todas. Quem não puder responder, o chat fica livre também para mandar dúvida e quiser interagir, tá bom? Muito bem, só para a gente não extravasar muito nosso tempo também hoje, eu vou me apresentar brevemente, também apresentar a Coru para quem não conhece, tá bom? E depois a gente já entra na nossa pauta do nosso dente de hoje. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca na vida e também na escola Coru. Aqui na Coru eu cuido das comunidades da escola, faço parte do time de Growth também, então cuido de toda a agenda de lives, eventos e também os bents da comunidade Papo de Gente, diversas conversas e também a nossa comunidade de Growth, que é a Papo Reto, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria brevemente falar sobre a Coru, tá? Para quem não conhece, nós somos uma universidade as a service, então nós aceleramos aí pessoas, empresas, através de algumas torres de atuação, tá? Mas antes de eu falar quais são as torres, tem mais pessoal entrando aí, quais foram as empresas que nós já atuamos, né, dentro dessas torres? Então, em tecnologia, nós já atendemos Boticário, Ambev. Na torre de Growth, nós já atendemos Desktop, Hunter Douglas, Pessoas e Performance, nós já atendemos Eletromidia, Luxótica, entre outras, tá? E quais são as torres de atuação? Tá, nós temos aí a torre de tecnologia, onde nós temos cursos B2B, B2C, de upskilling, reskilling dentro dessas áreas de tecnologia, ou seja, engenharia de software, mobile, engenharia e ciência e análise de dados, produtos digitais. Dentro da torre de growth temos aí vendas B2C e B2B também, tá? Customer Success, Customer Experience e Marketing Digital. E dentro da torre nossa de pessoas e performance, nós atuamos aí com curso de liderança, também diversidade e inclusão, desde censo ou abertura da célula de diversidade e inclusão nas empresas, né, letramento, C-level ou também para qualquer nível, né, gestão de pessoas e soft skill. E para 2024 nós estamos abrindo aí a nossa torre de indústria e operações, tá? E quem são os fundadores da Coru? O Dani vocês já conhecem, tá? O Dani, ele é super ativo na Papo de Gente. Então, o Dani é nosso CEO, ele já foi CHRO da Falcone e CEO da Ambev também. Né? A Raíssa Florencio encabeça aí a Torre de Growth, Priscila Costa em operações e Lucas Santiago é o nosso CTO. E para a gente já entrar no nosso papo, que é o assunto de hoje, né, eu quero lembrar vocês que as inscrições estão abertas ainda para o nosso curso, né, Aceleração de RH. Esses são os nossos professores e mentores. Quem tiver dúvida, quiser conversar sobre, pode me chamar. Todo mundo que participa da comunidade, né, de qualquer comunidade Coru, inclusive a Papo de Gente que é de RH, já tem 20% de desconto. Então, bora começar a nosso dente de hoje. Né? De novo, aqui eu gostaria de agradecer as meninas que vão trazer um pouco de conteúdo para a gente, a Jéssica e a Vitória. Então, Jéssica, se apresenta aí para o pessoal, e depois a Vitória também, por gentileza. E depois, nessa mesma ordem, eu sei que a Jéssica montou aí trouxe para a gente um conteúdo para compartilhar sobre o assunto, a Vitória também tem aí expertise no tema, e então muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Hoje o nosso tema vai ser comunicação interna, estratégias de employer branding e também endomarketing, tá bom? Então, Jéssica, muito obrigado, se apresenta aí para o pessoal. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde, obrigada pelo tempinho de vocês. Eu acho o máximo aqui esse momento de troca, porque desde muito nova eu aprendi que é através dos bentes que a gente se conecta, conhece e entende o que o mercado está fazendo de novo. Então, eu sou das pessoas que toda semana reservo pelo menos uma horinha do meu tempo para fazer essas trocas, e que legal que hoje estou sendo com vocês. Eu já atuo com RH há 13 anos, né? Meu perfil é bem generalista, né? Então eu fui de atração e desenvolvimento, virei gestora de RH, trabalhei numa startup de tecnologia e barra mercado financeiro, e atualmente eu estou no varejo, sentando aí na cadeira de coordenação de pessoas e cultura, né? E aí dentro dessa estrutura eu acabo olhando um pouquinho para tudo que está relacionado à comunicação interna, cultura, clima e por aí vai.
vou trazer aqui um pouquinho. Quando apareceu esse tema ali na Papo de Gente, eu falei, putz, eu acabei de montar um material exatamente para defender o meu projeto na empresa que eu tô. Então, eu falei pro Muca, né? Acho que eu tenho aqui, eu adaptei um pouco desse conteúdo para trazer para vocês, mas, enfim, acho que vai ser legal. Obrigada pelo espaço. Muito bom, obrigado, viu? Bora, Vitória. Vamos lá. Oi, pessoal, eu também estou super animada. Agradeço aqui o convite do Muca. Jéssica, que bacana que a gente vai compartilhar aqui experiências. Um pouquinho de mim, eu estou na RH desde 2012, hoje como HRBP aqui no Grupo Silvio Santos, mas eu tenho uma carreira não linear e eu já passei aí bastantes anos empreendendo, viajando pelo mundo, mergulhando em bastantes culturas, e aí eu considero que a minha formação e experiência é bastante diversa por isso, e além do RH, eu sou sócia numa agência de marketing. Então, o tema comunicação, ele fica muito presente para mim, por isso que quando alguém fala, quero fazer bench sobre comunicação interna, eu falei, bora lá, que tem bastante coisa aqui para a gente trocar. Boa, muito bem. Então, Jéssica, se puder começar a trazer alguns insights, conteúdo, e a gente, né, pode abrir também para o pessoal, quem tiver dúvida, e a gente vai trocando. Tá bom, me avisem, por favor, se vocês já estão vendo. Já estou vendo, isso, agora já está compartilhado. Boa. Maravilha. Bom, pessoal, eu queria começar falando um pouco do porquê que a gente deveria trabalhar a comunicação interna, né? E por que essa é uma pauta tão importante e relevante. E aí queria compartilhar um dado com vocês, que é o último relatório do GPTW ali. Ele traz a comunicação interna como sendo o segundo tópico mais compartilhado ali, né? O segundo tópico que as pessoas mais sentem falta nas suas empresas, né? Os principais desafios quando a gente pensa em RH para o ano de 2023 ficou ali saúde mental em primeiro lugar, comunicação interna em segundo lugar e desenvolvimento e capacitação de liderança em terceiro. Sendo que o tema comunicação, ele já vem aparecendo entre os 3 principais desafios há pelo menos 2 anos, né? Desde 2021 que esse tema aparece como um tema importante para a gente falar, olhar, estruturar, enfim. E eu sempre falo que a comunicação interna, ela vai muito além só necessariamente da linguagem que a gente usa, ou da forma como a gente comunica, ou como a gente engaja, né? E aí, como que a comunicação interna, ela se apresenta para o RH, né? Quais são os principais desafios e as demandas ali que surgem quando a gente pensa em estruturar employer brand e endomarketing dentro de uma cultura de uma empresa, né? Acho que o primeiro grande desafio é a gente conseguir engajar os nossos líderes, né? Mais para frente eu vou trazer um dado que ele diz que 47% das informações as pessoas consomem através dos seus líderes. Ou seja, a gente pode estruturar o melhor canal, a gente pode falar, não, agora o Slack vai ser aqui a ferramenta que a gente vai usar para se comunicar, todo dia eu vou postar uma pílula de conhecimento sobre o negócio, e aí todo mundo vai saber tudo sobre o que está acontecendo no aqui e agora. Cara, 47% dessas pessoas, elas estão usando o seu líder como principal fonte de comunicação. Então, a gente tem esse desafio muito grande de começar a engajar pelas lideranças e expandir o conceito de comunicação interna para além, como eu falei, né, só daquilo que a gente monta como régua de comunicação, enfim. Então, esse é um dado que eu acho super interessante. 58% ali, né, eles entendem que o nosso desafio como comunicação interna é melhorar a experiência desse colaborador, né, outro desafio, né, 56% dizem que a gente conseguir gerenciar o excesso de informação. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre FOMO, né, inclusive eu recentemente fiz uma palestra também sobre esse tema. E a gente está muito acho que a pandemia fez com que a gente ficasse muito ligado em tudo e querendo consumir tudo o tempo todo, né? E aí, se a gente deixava de consumir uma coisa um dia, já tinha mudado totalmente o cenário e a pessoa se sentia ali um pouco perdida. E aí, nesse pós-pandemia, a gente tem visto as pessoas querendo gerenciar mais o que elas consomem, impondo mais limites, né? Limites para consumir rede social, limite para consumir ali
alguma informação que não está relacionada, por exemplo, ao seu trabalho, enfim, então a gente, comunicação interna, precisa entender o que a gente quer comunicar e evitar que a gente gere esse excesso ali de informação para as pessoas, usar a comunicação interna como uma ferramenta de estratégia mesmo, né? Para comunicar ali sobre o business mesmo, eu acho que assim a gente consegue engajar, né, mais as lideranças, e enfim, e por fim a gente conseguir mensurar as nossas ações como comunicação interna, né? Acho que esses dados aqui, eles são de mercado, mas se eu olho para a minha realidade hoje, eu consigo aplicar 100% deles aqui nos desafios que eu enfrento no meu dia a dia também. E aí, olhando, né, para todos esses dados de mercado, recentemente, como eu falei, né, eu estruturei aqui a comunicação interna dentro da minha empresa, né, da empresa que eu estou atualmente. E aí, a primeira coisa que quando eu levantei o tema e falei, cara, acho que a gente precisa definir os canais, acho que a gente precisa definir como a gente comunica, né? Todo mundo, tipo, mas eu não acho que comunicação interna é um tema importante, eu não acho que isso seja uma dor para as pessoas. Eu falei, não, peraí, que é uma dor para as pessoas, sim, deixa eu olhar aqui esses dados, porque se o mercado está falando que né, esse mercado ele falou com gente, assim, tem que ter alguma coisa por trás dessa informação. E aí eu olhei os dados da nossa pesquisa de clima, olhei os dados de EVP que a gente está fazendo aqui nas Ereses, e fui mergulhando nessas informações todas. Então, acho que eu deixo aqui como recomendação, né, que vocês analisem os seus comentários internos, né, os seus materiais internos e avaliem o que eles te dizem sobre comunicação. Acho que o segundo aqui que eu coloquei é o Walk the Talk, né? Não sei se vocês conhecem essa metodologia, essa filosofia, mas está muito ligado a como a empresa comunica os seus valores e o quanto ela está sendo coerente com essa comunicação. E eu acho que, para mim, assim, a comunicação interna tem essa missão. Se eu coloco lá entre os meus valores, eu sou uma empresa que tem transparência radical, mas no dia a dia acontece uma mudança de estrutura, eu faço um layoff e não comunico para as pessoas por que esse layoff aconteceu, como que essa tomada de decisão ocorreu e quem foram as pessoas impactadas e qual é o próximo passo, cara, eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra. Então, acho que usem os valores da empresa que vocês estão a seu favor, assim. O que a empresa fala sobre transparência, sobre comunicação e como isso tem sido refletido no dia a dia das pessoas. E aí, acho que aqui eu já falei, mas que é o dado ali da liderança, né? 47% das pessoas usam o seu gestor como principal fonte de informação. Então, o quão é importante esse gestor ele tá alinhado, ele tá construindo junto com a gente, né? Muitas vezes apadrinhando alguma ação, ou sendo a pessoa ali que puxa junto com a gente algum tema. Acho que é super importante, eu uso bastante essas ferramentas aqui no meu dia a dia, e deixo como dica aqui para, enfim, caso vocês queiram pegar, porque eu acho que é bem interessante. Bom, falei que eu analisei tudo isso aqui, disso daqui saiu um plano de ação, né? O que hoje é como eu venho trabalhando comunicação interna. O primeiro é que eu vi uma oportunidade muito grande da gente conseguir trazer a IA, que é um tema que a gente tanto está falando, né? IA, como que a IA ajuda o RH, enfim. E aí eu comecei a conversar com vários players do mercado, não sei se vocês conhecem, mas aqui eu acabei implantando a Eva, mas tem a Communitive, tem a Dialogue, tem o App Nós, enfim, tem uma série aí de fornecedores que tem esse botzinho de RH, e aí eu criei uma persona, porque eu sentia muita falta a minha sensação é que toda vez que eu vou comunicar alguma coisa como Jéssica, ou como Muca, ou como Vitória, essa comunicação ela fica muito atrelada àquela pessoa, né, ao tom de voz daquela pessoa, a forma como ela se comunica, e aí definir uma persona, né, que carrega a identidade daquela empresa, que é a cara das comunicações institucionais, ajuda com que a gente consiga fazer a nossa voz chegar para todo mundo da mesma maneira. Então, eu criei aqui a Zerê, né, que agora é o nosso bot de comunicação, ela é uma IA que ajuda a gente com as ações de engajamento, então comunica ali aniversariantes, comunica com o candidato quando ele está no período de pré-onboarding, enfim, é literalmente um braço direito aqui quando eu penso em comunicação interna.
E a IA, ela é muito legal, ela é muito interessante, mas ela é dinâmica, né? É aquela coisa de consumo rápido de informação. E eu ainda sentia que a gente precisava ter um outro canal, que era o canal onde as pessoas acessam para consumir informação. Então, eu criei uma intranet, né, onde eu fui migrando aos pouquinhos as nossas políticas, os nossos processos, colocando material de onboarding, enfim, alguns arquivos mais densos, né? Eu falo que a intranet é o lugar onde a gente coloca coisas mais densas. E, por fim, eu comecei a organizar os nossos fóruns de governança, né? Então, quem toma a decisão dentro da minha empresa? Ah, tá bom, os diretores. Então, esse corpo aqui é o comitê estratégico. Tá bom, como é que o comitê estratégico desce essa informação para o próximo nível? Ah, então é a reunião ali de heads e gerentes. Tá bom, putz, dos heads e gerentes para o geral não tem nenhum meio do caminho. Então, a gente tem que criar um fórum de middle management. Então, assim, é você ir entendendo como essa informação é construída, desde a tomada de decisão estratégica até que chegue lá, e aqui a gente fala que é a todos os olhos, né? Até que chegue a todos os olhos e a gente comunica essa informação para a empresa como um todo. Então, acho que são 3 ações mais práticas, assim, que eu fui implementando e que tem funcionado para a gente aqui. Queria só finalizar dando algumas dicas adicionais aqui, né? Acho que quando eu falei de persona, eles falaram para mim, Jess, muito legal, mas eu acho que a gente não tem tamanho para isso e tal. E aí eu levei como bench a Lu do Magalu. Alguém aqui conhece a Lu do Magalu? Cara, ela é uma entidade, assim, Sim. ela virou, né, assim, tipo, ela é a musa do canal de denúncia, né? Ela carrega ali todos os valores e tudo que a Magalu quer comunicar, tanto para o seu público interno quanto externo. Tem a carinha da Lu, assim. Ela tem um canal no YouTube agora, ela tem um Instagram, ela tem ali o botzinho, né? Que é esse que eu falei para vocês que a gente implementou aqui. E, cara, qualquer pauta que eles queiram levantar ali sobre aqui tá uma luta de todos nós, que é sobre o apoio à mulher e tal, é a carinha dela que a Magazine Luiza utiliza ali. Então, é muito importante a gente conseguir definir, e muitas vezes essa persona muito bem definida, né, esse tom de voz muito bem definido, vai fazer com que essa comunicação seja muito mais assertiva, assim, cria um vínculo, sabe, cria uma identificação mesmo entre quem está comunicando e quem está ouvindo ali. Então, foi isso aqui que eu usei para defender o meu argumento e deu certo aqui. Então, também trouxe para vocês, caso queiram aí utilizar, acho que é bem interessante conhecer um pouquinho mais desse case. Bom, intranet, às vezes a gente fica falando, eu criei isso aqui só para trazer aqui, tá, Muca? Tem que valorizar esse bench. Eu não sei se todo mundo conhece e usa as ferramentas do Google, mas não precisa ser nada complexo, difícil, né? A gente pensa, putz, intranet, tem que acionar o time de TI para criar um portal. Gente, o Google tem. Essa carinha aqui, você pode personalizar ela 100%. E aqui eu trouxe algumas ideias, né, do que você pode colocar na sua intranet. Então, políticas ali que são arquivos mais pesados, né, organograma de empresa, materiais de onboarding, por aí vai. Então, Google Sites aí para criar a intranet, acho que pode ser uma super ferramenta e aliada de vocês. Aqui, governança, né, que é um pouco do que eu já falei. Tentem pensar assim, né, o que, para quem que ela comunica, onde que essas reuniões ali acontecem, né? Qual a frequência que ela acontece e quem é o público-alvo que participa desses fóruns mais estratégicos. Então, aqui foi o que eu falei, né? Eu fui descendo um por um, né? Comecei pelos comitês, reunião de OKRs, reunião de resultados financeiros, depois os encontros gerais com todo mundo, onde a gente comunica, né, todos os resultados e tudo que a gente conseguiu fechar dentro do trimestre para as pessoas, o que está vindo de novidade por aí. Então, é realmente um momento onde a gente consegue alinhar ali e colocar todo mundo na mesma página. Bom, acho que é implícito, mas não é nada demais reforçar o quanto a comunicação pode ser uma estratégia, né, de comunicação interna bem definida, ela pode trazer uma série de benefícios, né, como aumento de produtividade, melhora da experiência aí da pessoa colaboradora, contribui aí para a saúde financeira da empresa, né, pode indiretamente ou diretamente trazer ali uma redução de turnover, é uma ferramenta para promover, né, a cultura organizacional, fortalece a nossa marca empregadora
e, sobretudo, conecta as pessoas com onde a gente quer chegar. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar. E aí, só para guardar aqui, né, de tudo isso que eu falei, o que fica de lição aí. Eu acho que trazer as lideranças, né, como aliadas nessa comunicação é uma estratégia sempre que vai, assim, funcionar e apoiar vocês. Fazer essa definição, né, de quem é essa persona, qual é o tom de voz usado nessa comunicação, também, assim, é muito interessante, mesmo que não seja um bot necessariamente, pode ser, sei lá, uma conta com o arroba da pessoa, persona ali que vocês definirem, enfim. Então, acho que tem formas de tentar driblar o custo e ter alguma resistência nesse sentido, conseguir definir ali quais são os canais oficiais para não gerar FOMO na galera, né, não encher todo mundo de informação. Acho que é interessante entender onde que o teu público está e onde que ele consome informação e conseguir direcionar de forma assertiva, estimular aí essa troca, né, entre os colaboradores. A gente vem falando muito, tem muita ferramenta no mercado que já trabalha com a parte de recompensa ali para promover esse engajamento, né? Então, se você, por exemplo, a Feeds, né? Troca uma foto, você ganha ali uma moedinha, essa moedinha depois você pode trocar por uma experiência e por aí vai. Então, tem algumas ferramentas nesse sentido. Bom, e por fim, sejam estratégicos, né? Acho que tem que gerenciar, tem que mensurar seu resultado e tem que dar visibilidade, assim. Acho que muita coisa, às vezes, a gente acaba cometendo o erro de falar, não, eu sei que isso daqui funciona porque eu tô no dia a dia e eu sei que funciona. Só que a gente precisa dar visibilidade do porquê que funciona e o que a gente está conquistando com isso. Então, acho que é isso, Muca. Maravilha, ficou incrível o material, obrigado aí por compartilhar com a gente. Com certeza, a gente daqui a pouco vai subir, a semana que vem eu já libero para vocês aí o link, né, do nosso canal do YouTube da comunidade Papo de Gente, então tenho certeza que vai bombar e muita gente vai utilizar esse material aí para ter os insights que precisa aí para seu próprio uso, né, diário, digamos assim. Muito bem, alguém tem uma pergunta para a Jéssica, antes da gente passar para a Vitória, trazer os insights dela? Quem não puder falar também agora, abrir o microfone, pode deixar a pergunta no chat. Alguém tem uma perguntinha? Não? Então, bora lá, Vitória. Pode trazer os seus insights aí sobre comunicação também. Que legal, na verdade foi ótimo ouvir a Jéssica, porque a gente está super alinhadas, viu, Jéssica? Que bom. Eu queria conseguir compartilhar a tela, só para ajudar aqui na minha linha de raciocínio, mas acho que eu preciso que você permita que eu faça isso, Muca. Chega algum pedido aqui de solicitação, alguma coisa assim para mim? Acho que nunca. Quando eu coloco para compartilhar, parece que eu preciso. Eu vou colocar você como co-host. Pode ser, então. Tá. Deve ser isso. Beleza. Só um minutinho. E aí, trazendo já, acho que iniciando essa conversa, trazendo um pouco de contexto, eu não sabia em que ponto que vocês estão da comunicação interna. Então, eu vou falar, talvez seja um pouco repetitivo para quem já tem a comunicação interna bem estabelecida. Aqui, ó. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu acho que não está compartilhando porque a tela da Jéssica ainda está aí na... Isso, agora liberou. Vocês conseguem ver minha tela agora? Peraí, ainda não. Agora sim. Agora sim? Agora tá indo. Ai, perfeito. Obrigado, Lucas. Eu parecia que era a tela da Vitória que ela estava tentando encontrar o arquivo. Obrigado. E aqui eu queria compartilhar, então, se vocês estão já avançados, rapidinho, um pouquinho de paciência que a gente já vai chegar para o assunto avançado, mas para quem está começando, né, fortalecendo até o que a Jéssica já trouxe, qual que é o primeiro passo, né? Então, olhar para a sua cultura para você poder definir o seu tom de voz, né? Como a comunicação efetiva é a comunicação que conecta, é a comunicação que as pessoas vão entender o que está sendo falado. Então, esse exercício de conhecer a cultura, né? Entender quem são essas pessoas e conhecer seu público,
né? Qual que é a necessidade desse público? Quais são as ferramentas que essas pessoas utilizam? Né, eu posso falar, ai, não, eu quero falar com todo mundo no SharePoint, mas se ninguém acessa o SharePoint, gente, não adianta forçar. Vamos, né, pelo caminho, como eu torno a vida das pessoas também mais fáceis, né? Aí o segundo, a gente vai para um passo que é a definição desse canal de comunicação. Hoje aqui na empresa a gente tem um canal oficial, uma caixa oficial, então o e-mail funciona super bem. A gente tem o SharePoint, mas tudo que a gente sobe no SharePoint, a gente precisa mandar um comunicado para avisar subimos no SharePoint, porque não é parte da rotina das pessoas entrar no SharePoint. E nós temos os chats, né? Então, por exemplo, informações que precisam chegar muito rápido para a liderança. Hoje é um canal de WhatsApp. Nós temos times específicos. Eu tenho chats no Teams para o time todo se comunicar. Então, a gente vai definindo quais vão ser esses canais. Aqui numa parte bem assim, hands-on, vai ser importante você segmentar a sua população, porque nem todo comunicado, nem todo conteúdo vai servir para toda a empresa. Aqui, né, no caso da empresa que eu trabalho, a gente tem gente espalhada pelo Brasil todo. Por exemplo, a gente vai ter feriado em 9 de julho. Eu preciso avisar isso só para as pessoas do estado de São Paulo. Então, fazer toda essa segmentação, que às vezes eu faço, eu quero uma comunicação só para estagiários, quero uma comunicação só para os líderes. Então, isso é um trabalhinho ali que fica nos bastidores, que é importante. Aqui, gente, usar e abusar das ferramentas. Eu imagino que os contextos e acessos a profissionais e a ferramentas sejam bem diferentes. Então, é aquela coisa, o que eu tenho disponível? PowerPoint eu tenho disponível, então eu vou usar PowerPoint. Canva, você pode ter uma assinatura no Canva, você pode usar a versão gratuita, tem o Figma, tem ChatGPT, tem outras também, IA generativas, MailChimp, Trello. Se você vai ter um fluxo muito grande de comunicação, que vão ser muitas frentes envolvidas, muitas pessoas, talvez o Trello seja uma boa. Porque às vezes eu preciso escrever um conteúdo, preciso que que uma outra pessoa aprove. Então, o Trello pode te ajudar também nessas etapas, nesses fluxos. Algo que funcionou muito para nós é ter uma identidade visual, né? Então, assim, ter uma carinha, porque toda vez que chega lá um e-mail comunicap, vai vir naquele layout. E, gente, se a gente não faz isso, a criatividade, as pessoas são muito criativas, isso é muito bom. Mas vai vir de tudo, né? Vem uma área de processos, comunica isso aqui para mim, aí me manda o layout, e aí a fonte não está combinando com o que você já tinha, né? Com o que a gente já tinha previsto, a própria linguagem está muito formal. Então, quando a gente começa a se posicionar como área de comunicação, a gente também fala, olha, aqui tem um padrão, tem um layout, você me dá licença, posso editar esse arquivo, que é muito esse lugar de criar essa marca, né, que é a sua marca interna. Para nós também foi super importante ter uma chave de e-mail, né, Comunicap, então toda vez que sai um e-mail dessa chave, a empresa sabe que é uma comunicação oficial. Você estruturando, uma coisa que você pode fazer também é uma curadoria de conteúdos, porque isso te ajuda a se planejar. Sabe aquela coisa do comunicado de última hora de Dia das Mães, porque ninguém lembrou do dia que ia ter que dar parabéns para as mães. Isso acontece. Então, você mapear datas importantes, né? Feriados, datas comemorativas, o seu calendário institucional, né? Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter ciclo de avaliação de performance. Vão entrar muitas comunicações sobre esse assunto. Então, alguns assuntos, por exemplo, educativos, eu posso deixar para um outro momento. Eu não quero deixar o meu público exausto, porque eu quero que as pessoas abram a comunicação e que elas leiam o que eu escrevi, né? Aqui, super importante é definir esse fluxo. Então, se você tem uma área que te apoia, se eu tenho uma área de marketing que vai topar fazer imagens para mim, então eu tenho que combinar como que é o cronograma, quanto tempo antes eles precisam receber essas informações. Se é uma área parceira também que vai pedir para você produzir essa peça, ter tudo isso combinadinho, esses processos, e deixar claro, lógico, acho que esse é o primeiro ponto para os líderes, que a comunicação ela sai de um lugar só. Isso foi o que funcionou para nós, tá, gente? Para a gente garantir, principalmente quando a gente fala de comunicados que vão para a empresa inteira, a gente tem que sempre precisa passar por um filtro e acaba sendo a nossa área de comunicação. Pensando,
Peraí que não tá indo para aqui. Pensando aqui no dia a dia, o que otimiza tempo? Você ter o histórico dessas suas imagens, né? Então, os seus templates antigos. Eu não preciso ficar criando textos novos todas as vezes, textos do zero, então aproveitar. Aí a generativa assim, ajuda bastante. Mas, mais uma vez, às vezes a nossa voz, assim, o nosso jeito de escrever, a IA não consegue reproduzir muito o tempo que você demanda ali, colocando os comandos para ela chegar. Nossa forma de falar, você já teria escrito o texto. Então, acho que saber ponderar, mas que também super é uma mão na roda. Lógico, cada empresa tem uma realidade, que a Jess trouxe para a gente o projeto do chatbot, e é super bacana, mas se você não tem orçamento, o que você pode gerar, né? Eu posso criar vídeos, eu posso propor conteúdos educativos. Aqui a gente fez uma série de comunicações, por exemplo, sobre segurança da informação, que era uma conscientização que o nosso time de TI gostaria que as pessoas tivessem, e a gente trouxe isso para uma realidade também do dia a dia, como você cria suas senhas, como você armazena essas senhas, atenção para golpes, e aí a pessoa também entende, né, a nossa equipe também entende que esse comunicado acrescenta algo para eles, né, essa interação que a gente tem. E aqui é lógico, né? Vai acompanhando os seus indicadores, então abertura, clique, se os temas estão sendo compartilhados, quais são os assuntos que estão sendo mais fomentados. E, gente, assim, eu sou super fã de feedback e ouvir a galera. E aí, para isso, eu pensei em alguns cases que a gente tem, e para mim o mais legal é o Cap News, porque a gente ia para todo treinamento, né? E quando eu encontrava as pessoas, sempre surgia não sei o que está acontecendo na empresa, não sei o que a área X faz. E a gente falou, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página. E tem líderes, eu falo que aí nessa hora é bom ser fofoqueiro, porque tem líder que passa a mensagem, assim, sai da sala, né, sai da sala do BP, já sai derramando todas as mensagens, tudo que aconteceu. Mas tem líder, assim, que coisa básica, gente, do tipo, vamos abrir uma nova estrutura. Isso não chegou na equipe, sabe? Então a gente entendeu que a gente ia ter que fomentar esse momento para todo mundo se encontrar. E aí a gente criou o Cap News, que é o nosso telejornal que a gente faz via Teams. Então a proposta é um encontro muito rapidinho, 15 minutos. Ele vai de 15 a 30 minutos se as pessoas têm perguntas. E aí é uma linguagem super informal, a gente convida cada semana, a cada 15 dias, né? Então, a cada edição a gente convida uma área para explicar de algum projeto, explicar o que acontece, e até o entendimento de escopo de áreas. Então, eu falei, gente, será que todo mundo da empresa inteira sabe muito bem o que é uma área de CRM? Será que todo mundo, né? Eu tenho gente de diferentes níveis, com diferentes escopos. Então, o Cap News, gente, está sendo um sucesso. A empresa inteira logo depois do almoço. E aí a gente fez carinha de telejornal mesmo, sabe? Colocou o fundo de tela de telejornal. A gente tem uma host que é maravilhosa, super informal e que traz, assim, esse clima noticiário. Às vezes a gente vai passar vídeos dos produtos e a gente fala, então, nossos patrocinadores. E isso está tornando, a gente sempre aplica o NPS de cada edição, o pessoal super engajado. Então, foi uma solução para a gente ter uma comunicação mais horizontalizada aqui na empresa e está dando super certo. A gente também tem uma iniciativa de guardiões, então a nossa área de processos tem representantes em cada área da empresa que são responsáveis por garantir que os processos estão sendo cumpridos, né? Então, entrou pessoas novas, ou realmente tivemos uma mudança, mas esses guardiões, eles também ajudam a gente nessa disseminação de comunicação do que está acontecendo na empresa. Algumas áreas criaram encontros para compartilhar, troca de conhecimento. O Tech Talks é da nossa área de tecnologia, e eles fazem isso também uma vez por mês. Alguém do time traz um conhecimento e trocas. Os OKRs, no final, eles são... ele é um framework de comunicação, que ele vai informar para as pessoas para onde a empresa está indo. Então, hoje, os OKRs, eles são uma das nossas ferramentas também de comunicação.
E aqui só trazendo um pouquinho do braço de endomarketing, a gente sempre utiliza momentos importantes da empresa para também fazer ações de endo. E aí, isso porque a nossa população responde muito bem a ações de endomarketing, né? O pessoal adora aqui ganhar um mimozinho, gosta de participar de encontros presenciais. E aí, ano passado, a gente concorreu pela primeira vez ao Prêmio Reclame Aqui. E aí, o que a gente fez? Nós criamos ações que envolviam as empresas. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai fazer um jogo que a pessoa tem que lançar um dardo bem cara do Silvio Santos, tá, gente? Não é à toa. Não é à toa que a gente tá no grupo, né? Pensa aqueles jogos de programas de auditório. Aí o pessoal vai jogar o dardo e vai ganhar um prêmio. Mas aí, para estimular essa votação. Então, a gente ajuda também, utiliza o endomarketing, utiliza a comunicação interna para ajudar também a atingir os resultados da empresa, né? Para nós é super importante ganhar esse prêmio. A gente tem iniciativas também, né? Concurso de fotografia, e também concurso de fotografia. Eu falava, gente, sério, vou ter que parar vou ter que parar minha gestão de performance para fazer concurso de fotografia. Mas todo mundo amou, as pessoas gostam muito. Então, essas ações para nós, elas são bem significativas. E aqui tem, né? A gente envia comunicações sobre sobre aniversariantes. O tempo de casa, a gente sempre dava uma placa a partir do 5º ano. E aí, uma vez me falaram, ai, mas eu sinto falta quando eu faço 1 ano, ninguém olha para mim. E eu falei, não, gente, então esse ano a gente vai parabenizar todo mundo. Então, esse ano a gente também acrescentou aqui na nossa pauta o tempo, né, a homenagem por tempo de casa para todo mundo. Era tudo isso, gente. Quero ouvir as perguntas. Muito bom, adorei, viu? Esse formato ficou muito divertido, né? Já vou plantar essa sementinha aqui no Coru também para o pessoal. Muito bom. Muito legal, gente, é um sucesso. A Daniele deixou uma perguntinha aqui no chat. Se todas as comunicações para todo o público interno passa por vocês? Essa era a dúvida dela. No meu caso, Dani, todas as comunicações que vão para a empresa inteira. Aí sim, comunicações muito específicas. Uma área de CRM precisa comunicar alguns parceiros sobre um fluxo deles. Aí não passa por nós. Então, por nós só passa tudo que vai para a empresa inteira. Perfeito, ela agradeceu, está respondido então. Pessoal, tem mais alguém que tem alguma perguntinha para a Vitória, para a Jéssica, para a gente aproveitar esse momento? Pode deixar no chat também, tá? Quem não puder abrir o microfone. Alguém tem alguma dor de comunicação? Exato. Ou alguém já achou a fórmula mágica para estar todo mundo na mesma página e contemplado? Oi, Victoria, fiquei um pouco em dúvida ali em relação à abordagem que tu falaste do framework de comunicação dos OKRs mesmo, né? Tu falaste em inglês, mas é OKR. Queria entender um pouquinho mais de como que vocês atuam especificamente neste ponto. Não consegui compreender. Oi, Vitor, claro. O OKR aqui na empresa, um framework novo, então a gente tem trabalhado, esse ano a gente começou a implementar, e a gente tem uma consultoria que nos apoia, e esse consultor, ele enfatiza muito. No final das contas, os OKRs, eles são sobre comunicação. Eu preciso ler o OKR, eu vou entender para onde a empresa está indo. Então, quando a gente vai escrever, a gente está dando ali o direcionamento do negócio para os próximos 3 meses. Então, por isso que a gente considera os OKRs também como uma iniciativa de comunicação da empresa. Então, OKRs claros, se eu pego aquele mapa, aquela grande árvore, eu vou entender, não, é isso aqui que a liderança quer para os próximos 3 meses. Ficou claro? Tá. E outra dúvida, então, Victoria, como é que vocês fazem hoje para fazer uma avaliação, uma mensuração mesmo de resultados para a área? De comunicação? Exato, sim. Hoje a gente tem mensurado a abertura de
de e-mails, né? Abertura ou clique nos links, e a gente faz uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, vem sempre. A gente faz pesquisas geralmente de satisfação e aderência logo depois de alguns eventos específicos, mas no final do ano a gente sempre roda uma pesquisa para entender como que tá. Porque é muito. Aqui, pelo menos, a comunicação é muito um sentimento de pertencimento. Eu fiquei sabendo ou não do que está acontecendo com a empresa. Então, eu trago perguntas relacionadas a isso, né? O quanto a pessoa entende, que sabe qual que é a nossa estratégia, o quanto a pessoa se sente pertencente à estratégia, entende o porquê dela fazer o que ela faz. E aí eu pergunto se tem algum gap ali que eles indicam de comunicação. Desde que a gente implementou essas últimas ações, não tenho ouvido tantas reclamações disso, assim, eu não sei o que a minha área do lado faz. Te ajudei? Respondi? Uhum, bacana, acho que ajudou sim. Você tá num grupo muito grande? Como que é? Então, eu trabalho na Unifértil, né, uma empresa com hoje 300 funcionários aqui em Canoas, que é a sede em que eu fico, 130 em Rio Grande. Então tem esse duplo desafio aí, né, de não estar presencialmente na unidade, não ver, enfim, tudo que acontece. E é uma unidade nova, né, a filial de Rio Grande é uma unidade nova, por exemplo. Então, tudo é muito novo, né, tem toda uma ação de aculturamento aí com pessoas que tu acaba não estando no dia a dia. Acho que é um baita desafio. Bacana trazer os pontos, a gente também implantou uma intranet recentemente. Legal. Tu comentaste ali do SharePoint, né, que não tem como forçar, e realmente é um pouco isso, né, é muito de fazer, criar o costume, né, e aqui a gente também está nesse espaço, então o pessoal da indústria é um pouquinho mais difícil mesmo, né, então mantemos os grupos ali de WhatsApp e tudo mais. Mas é isso. Nossa, mas assim, só complementando, Vitor, com certeza, assim, entendo, escuta a sua dor, porque a gente aqui está falando num contexto de escritório, mas, por exemplo, o SBT, que também é uma empresa do grupo, eles têm muitos, por exemplo, funcionários que são construtores de cenário, por exemplo. Essas pessoas não acessam e-mail. Então, toda vez que a gente vai fazer uma comunicação, é um desafio, porque como que eu vou chegar? E nem todo mundo tem WhatsApp. Então, como que eu vou chegar até essas pessoas? E às vezes é imprimir alguma coisa e entregar, assim, né? Mas uma outra coisa que também ajuda nessa aproximação, a gente tem e aí não necessariamente tem a ver com a comunicação, né? Tem a ver com o desenvolvimento. A gente faz conversas, né? As BPs fazem conversas com todo mundo da empresa, individuais. E isso traz uma proximidade também, sabe, Vitor? Para as pessoas. E em relação a times, eu percebi que aproximou muito quando em treinamentos a gente cria treinamentos práticos que a gente consegue formar grupos menores e essas pessoas trocam, mesmo sendo online. Quando as pessoas se encontram em grupos menores, com um espaço livre de troca, lógico, direcionado, né, mas isso também faz com que elas se sintam mais próximas, dá aquele quentinho, assim, sabe, de comunidade. Perfeito, acho que fez muito sentido. Eu fiquei muito, muito curioso a respeito do Cap News que tu tinha comentado. Enfim, eu adoraria ter a oportunidade de visualizar um desses, assim, que eu achei uma ótima ideia. Eu estava pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, daí tu trouxe isso do Cap News, e que bacana. Poderia ser algo nesse formato. Sim, eu posso te convidar. O próximo, por exemplo, não vai ter nenhum assunto, né, confidencial que alguma pessoa de fora não possa assistir. Então, se você quiser, depois me manda uma mensagem, eu te convido. O próximo vai ser dia 3. E aí... Vou adorar participar. Vou mandar mensagem. Boa, mais alguém tem alguma perguntinha antes da gente finalizar nosso tempo? Mais alguém quer dividir alguma dúvida, alguma dor, algum case? Ou está implementando agora a área de comunicação, ou já está no meio do caminho? Não? Muito bem, então, pessoal. Então, assim, as meninas trouxeram ótimos conteúdos. Quero novamente agradecer, Vitória, agradecer o tempo da Jéssica, né, que se disponibilizaram aí a trazer o tema de que elas vivem tanto aí dentro das respectivas
organizações. Então, assim, esse conteúdo vai ficar gravado também, e semana que vem eu já disponibilizo na nossa comunidade, eu faço a edição, já subo para o nosso canal da comunidade no YouTube, e depois eu libero para todo mundo da comunidade poder acompanhar esse conteúdo que ficou muito massa. Então, novamente, obrigado pelo tempo de cada um de vocês também. E se alguém tiver a sugestão de próximo bench ou algum tema que queira discutir, pode me chamar na paralela, falar, Muca, eu queria discutir esse tema, tal, ou eu tenho esse conteúdo, trabalho com esse conteúdo, gostaria de dividir com o pessoal, acho que é um tema relevante, pode me procurar, eu coloco na agenda, tá bom? Pessoal, muito obrigado então, e até o próximo.